Terceiro ano integral, mais uma vez estamos aqui para a correção da nossa última atividade, que foi através de um formulário sobre aquela aritmética elementar, o módulo que pertence àquele material estruturado, elaborado por professores da SEDUC, e que tem o objetivo de fazer um resgate, eu diria, de conhecimentos básicos, elementares da matemática do ensino fundamental. Então, esse formulário foi exatamente sobre a aritmética elementar, que aborda conceitos de multiplicação, divisão, MMC e MDC. São questões bem básicas, que a gente utiliza apenas a nossa interpretação e o nosso cálculo das 4 operações e uma noção bem também básica de MMC e MDC. Então, na primeira questão, nós temos uma empresa tem 50 funcionários. O gasto com cada funcionário é de R$ 990, referente ao salário, e mais 330, referente à cesta básica. Quanto essa empresa gasta com funcionários? Uma das formas de fazer foi a que eu coloquei aí, mas não é a única, tá? Você poderia até somar o salário com a cesta básica e multiplicar pelos 50. Eu multipliquei separadamente, depois somei. Então, R$ 990, o salário de um funcionário multiplicado por 50 funcionários, R$ 49.500. 330, uma cesta básica multiplicada por 50 funcionários, 16.500. Somando-se aí essas parcelas, nós temos um total de R$ 66.000 de gasto com funcionário. Considero mais do que básica, né? Referente aí ao ensino fundamental, acredito que não tenha tido nenhuma complicação para resolver uma questão como essa. Segunda questão. Um carteiro dividiu as cartas a serem entregues em uma certa região em 5 grandes sacolas, de modo que todos os dias ele pudesse entregar o mesmo número de cartas. Eram 1.720 cartas no total. Quantas cartas ele teria de entregar por dia? Se ele dividir o total de cartas em 5 grandes sacolas, né, para que ele pudesse pegar essas sacolas e entregar aí durante os dias, onde cada sacola tem a mesma quantidade de cartas, é uma conta de divisão. Claro, né? 1.720 dividido por 5 igual a 344 cartas por dia. Nós temos o dividendo, 1.720, o divisor 5. A gente não pega o dividendo todo e divide pelo 5. O método da chave, que é o método mais usado, né, para resolver contas de divisão, a gente vai pegando partes desse dividendo. No caso, a gente pega o 17, divide por 5, 3 vezes 5, 15, sobram 2, desce o próximo algarismo, que é o 2, forma 22, 22 por 5, 4, 4 multiplicado por 5, 20, sobram 2, e desce o último algarismo, que é 0, novamente a gente coloca um 4 no quociente, e resulta aí no 344. Terceira questão. Um produtor de cinema fez um documentário sobre os mistérios da natureza, composto por 60 curtas-metragens de 8 minutos cada. Se ele utilizasse curtas-metragens com duração de 3 minutos, quantos comporiam o documentário? O documentário, né, foi composto por 60 curtas-metragens de 8 minutos. Então, você tem que saber o total de tempo que o documentário tem que ter. Quantos minutos esse documentário tem que ter? Porque ele pergunta quantos minutos comporiam o documentário se os curtas-metragens tivessem uma duração de tempo menor. Se cada curta tem 8 minutos e foram 60, 60 vezes 8, 480. Então, o tempo do documentário estipulado foi de 480 minutos. Mas se esse curta-metragem tiver um tempo menor que 8 minutos, for só 3, quantos curtas vão compor esse documentário com a mesma quantidade de tempo? Então, ele pega o tempo, 480, divide por 3, que dá exatamente 160 curtas.
Então, mais uma vez aí, operações elementares, multiplicação e divisão, que são operações inversas, né? Então, acredito que nenhum problema até aí. Quarta questão. Em uma fila para comprar ingressos para um jogo de futebol, havia 100 torcedores aguardando atendimento. Se 5 pessoas são atendidas a cada 3 minutos, qual a estimativa do tempo para o 100º torcedor ser atendido? Se a cada 5 pessoas são gastos 3 minutos, então a gente vai pegar o total de pessoas e dividir pela quantidade de pessoas para formar grupos, né? Então, se são 100 pessoas e a cada 3 minutos são atendidas 5, eu vou dividir 100 por 5 pessoas para eu saber quantos grupos de 5 eu vou ter. E a gente descobre que 100 dividido por 5, a gente sabe que é 20. Então, eu vou ter 20 grupos de 5 pessoas, né? É como se eu fizesse assim, eu vou separar em grupos de 5, que é a referência que eu tenho para poder calcular o tempo. Então, eu vou ter 20 de 5. A cada 5 pessoas, 3 minutos. Logo, se você dividir as 100 pessoas em grupos com 5, você terá 20 grupos. Logo, 20 grupos vezes 3 minutos, 60 minutos. Assim, o 100º torcedor será atendido numa estimativa de 60 minutos. Tá? Fechando aí os 60, o próximo 100º primeiro já seria nos 61 minutos. Quinta questão. Em uma escola foram distribuídos 144 cadernos, 192 lápis e 216 borrachas, de modo que o maior número possível de alunos fosse contemplados e todos recebessem o mesmo número de cadernos, o mesmo número de lápis e o mesmo número de borrachas. Como não houve sobra de material, qual o número de cadernos que cada aluno recebeu? Primeira coisa, você não tem a quantidade de alunos nessa questão. Então, é uma questão que leva a pensar um pouco mais, porque você vai ter que descobrir aí não só o que a pergunta da questão, né? O que está sendo perguntado na questão, que é o número de cadernos que cada aluno recebeu. Mas primeiro você tem que descobrir o número de alunos que recebeu esses materiais, né? Caderno, lápis e borracha. Outra coisa, essas quantidades são diferentes. Não é a mesma quantidade de cadernos, não é a mesma quantidade de lápis, nem a mesma quantidade de borrachas. Mas a quantidade de alunos foi a mesma. E observe o seguinte, o maior número possível de alunos foi contemplado. Esse maior número possível de alunos contemplados, isso aqui é uma coisa a se pensar. O maior número de alunos possível foi contemplados, né? Então, quando eu tenho números diferentes em que eu quero o maior número possível, eu quero o máximo divisor comum. É óbvio que aí é uma conta de divisão, porque eu vou distribuir, a palavra distribuir já fala aí de divisão. Então, 144, 192 e 216 são números diferentes. Qual é o maior número possível que divide esses valores? Ou seja, qual é o número que é divisor comum de 144, 192 e 216. Então, eu estou atrás do MDC. A técnica de cálculo do MDC é a mesma do MMC. É uma decomposição em fatores primos. Eu vou sair dividindo 144, 192 e 216 por números primos, divisões sucessivas. A diferença do MMC para o MDC é que no MDC eu não vou considerar todos como eu considero no MMC, todos os divisores, e sim apenas aqueles que dividem os 3 números ao mesmo tempo, que estão aí destacados em amarelo. Então, eu saí dividindo 144, 192 e 216 por 2, que deu 72, 96, 108. Novamente, eu divido por 2, novamente eu divido por 2. Quando chega em 18, 24, 27, observe que o 27 não é dividido por 2, portanto, ele não vai entrar na conta do MDC. E aí só vai
aparecer um número que vai dividir novamente quando eu tenho a sequência 9, 3 e 27. Aí eu divido por 3. Nesse caso, o 3 ele entra no cálculo do MDC porque ele dividiu o 9, o 3 e o 27, todos ao mesmo tempo. Então, esses que estão destacados em amarelo são os números que dividem ambos os números ao mesmo tempo. Então, eles fazem parte do MDC. A gente faz uma multiplicação, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3, e obtém o número 24. O que é o 24? É exatamente o número de alunos que vão ser contemplados com esses materiais, que vão receber cadernos, lápis e borrachas. Todos esses 24 alunos vão receber quantidades iguais de caderno, quantidades iguais de lápis, quantidades iguais de borracha. Mas a pergunta é, qual o número de cadernos que cada aluno recebeu? Apenas o número de cadernos. Então, se eu tenho 144 cadernos para serem distribuídos por 24 alunos, 144 dividido por 24 é igual a 6. 6 cadernos para cada aluno. Essa é a conta. Sexta questão. Em uma divisão, o divisor é o 29 e o quociente é igual a 15. Sabendo que o resto dessa divisão é o maior possível, qual é o valor do dividendo? Primeiro, o algoritmo da divisão, todos nós devemos saber quando a gente aprende a dividir lá no 4º ano, mais ou menos, 5º ano, né? 5º, 6º ano a gente aprende a dividir. É pelo menos para aprender. Então, o algoritmo da divisão é igual ao dividendo, né? Dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Por que mais o resto? Porque em algumas situações a divisão não é exata. Então, quando ela não é exata, ela vai apresentar um resto. E lembrando que está aí destacado em amarelo, o resto dessa divisão é o maior possível. O resto, ele depende diretamente do divisor. O resto é um número menor que o divisor. Se o meu divisor é 4, o meu resto maior possível é o número 3. Se o meu divisor é 9, o maior resto possível que eu tenho é o 8. Então, nesse caso da questão, o meu divisor é o 29. Então, o maior resto possível para a minha divisão aí, do caso da questão 6, é o número 28. Então, o dividendo, que é o D maiúsculo, é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto, vai ficar da seguinte forma. D, dividendo, vai ser igual a 29 vezes 15 mais 28, que é o maior resto possível. 29 vezes 15, 435. Mais 28, 463. Tá ok, pessoal? Espero ter contribuído aí um pouquinho. Apesar de que foi bem simples essa atividade, eu espero que vocês consigam fazer, né, entregar também na plataforma. Um grande abraço e até a próxima.